Aqui estou eu colocando uma cerca elétrica na área em que eu quero fazer um novo pomar selvagem. Eu comentei um pouco a respeito disso em um dos vídeos anteriores. Antes de falar mais a respeito disso, quero agradecer a meu primo Jaci Júnior por ter feito esse batistaca para mim. Ele tem uma serralheria em Itumbiara e eles fazem principalmente serviço em aço inox. Já vi esse tipo de ferramenta sendo usada em vários canais de YouTube de fazendeiros nos Estados Unidos e Austrália, mas me parece que por aqui ninguém ainda o usa, pois procurei na internet e não achei nada. Para ser mais preciso, eu até mesmo perguntei a várias pessoas se elas sabiam como se chama essa ferramenta em português, mas ninguém a conhecia. Bem, voltemos ao pomar selvagem. Eu o chamo de pomar selvagem porque nele não estarei fazendo nenhum trabalho, como capinar ou rastelar e nem adubação orgânica. Será uma verdadeira permacultura sem muito planejamento. Já plantei várias árvores frutíferas nessa área e estarei plantando mais. É uma área em torno de 6.000 metros quadrados. Nessa área há um pequeno barreiral que mantém a água nessa época do ano, ou seja, na época das águas, e também a cisterna que dá água para casa por queda livre. O meu desejo é que, plantando bastante árvores lá, a água do barreiral se mantenha durante o ano todo, pois muito se diz a respeito de reflorestamento em nascentes de água. Bem, se não manter o ano todo, pelo menos que estenda por uns 2 meses a mais. Nesse momento aí, eu estou preparando as estacas, as quais vou ficar no chão para pôr o fio elétrico. Essa fumaça toda que vocês estão vendo aí, quando eu estou cortando a madeira, é porque eu estou usando uma serra que não é própria para madeira. Essa serra é para cerâmica. Como eu tinha esquecido de trazer para madeira, não podemos deixar o Brasil parar só por causa de um pequeno detalhe de serra errada, né? E a respeito do óculos de segurança? Só mais um detalhe, né? Pois eu esqueci de trazê-lo também. Atualmente lá já existe algumas árvores nativas nascidas por si próprias. Há uns 5 pés de pequis que meu pai plantou há vários anos, mas nunca cresceram porque o gado sempre come os brotos. Então, agora fechando essa área, esses pés de pequis poderão crescer. Eles foram plantados perto do barreiral. Nem sei se eu devo chamar aquele poço d'água de barreiral, já que a água que cai nele não cai suja de barro, porque o capim e as árvores plantadas em volta dele não deixam muito sedimento ser movido morro abaixo. Lá será o meu jardim do Éden. Essa madeira que estou cortando para fazer as estacas para a cerca elétrica são as ripas da reforma que foi feita no telhado. Ao invés de queimá-las ou jogá-las fora, eu arrumei essa utilidade para elas. Algumas vezes reutilizar algo só dá mais trabalho, mas pelo menos nesse caso aí ajuda o meio ambiente e isso é importante.
No dia seguinte, o meu pai veio me ajudar a terminar a cerca elétrica. Depois de ter terminado a montagem da cerca elétrica, já tive que consertá-la algumas vezes porque eu ainda não tinha posto o aparelho de choque. E imagine quem é que foi lá e arrebentou o fio em vários lugares. O Zoreia e provavelmente com a ajuda do velhinho. Depois que eu coloquei um aparelho de choque, o gado do vizinho, que está alugando a pastagem, saiu do piquete no qual eles estavam e foram lá e arrebentaram também. Eu acho que o aparelho de choque não estava funcionando bem, ou o choque era fraco, ou tinha acabado a energia, já que a Enel Rural tem sido muito problemática em Goiás. Então tive que trocar o aparelho e orado para que a energia não acabe mais quando o gado estiver naquela área. O Zoreia e o velhinho estão lá por perto, mas parece que perderam a vontade de tocar na cerca depois que eu coloquei o novo aparelho de choque, já que o choque desse é bem mais forte.